Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo reflexão interna total. Um raio luminoso incide perpendicularmente à face AB de um prisma de vidro com índice de refração 1,52. Determine o maior valor do ângulo φ para o qual um raio é totalmente refletido na face AC do prisma se esse está imerso no ar ou na água. Bom, nesse problema, o raio luminoso incide perpendicularmente à face AB do nosso prisma de vidro. E nós queremos determinar para qual ângulo φ do nosso prisma esse raio vai ser totalmente refletido. Quando o raio luminoso chega na interface entre dois meios transparentes, no nosso caso o vidro e para o item A, o ar, parte do raio vai ser refletido e parte do raio vai ser refratado. Mas existe um caso quando o raio não é refratado que se chama reflexão interna total. E essa reflexão interna total ela vai acontecer quando o índice de refração do meio o qual a onda está percorrendo, a luz no caso, é maior que o índice de refração do meio que ela vai ser transmitida. Então ela pode experimentar isso. Nós podemos definir a reflexão interna total de uma forma mais técnica, como sendo uma onda que incide em uma interface com um meio cujo índice de refração é menor do que o do meio no qual está se propagando, no caso vidro e ar. Ele vai experimentar a reflexão interna total se o ângulo de incidência na interface for maior que um certo ângulo crítico, e esse ângulo crítico é dado por essa relação, onde N2 é o índice de refração do meio secundário, enquanto N1 é o índice de refração do meio onde a luz se propaga. No nosso caso, o N2 seria o ar e o N1 seria a água. No nosso problema, a gente quer determinar qual o valor máximo de φ para que um raio seja totalmente refletido nessa face AC do triângulo. Então nós queremos que essa situação aconteça. O raio vem e ele é totalmente refletido para a parte interna do prisma, ele não é refratado. Num primeiro momento, nós devemos observar quando o raio chega na face AB do prisma. Por ele ser perpendicular, não haverá nem reflexão nem refração. Então, o raio tanto refletido quanto refratado, eles vão ser colineares. Então, ele vai seguir essa linha pontilhada aqui. Então, ao chegar na interface com a face AC do prisma, nesse ponto, o raio de luz ele vai formar um ângulo φ aqui com a face. Mas como pela lei de Snell nós temos que relacionar o ângulo formado com a normal, nós precisamos determinar esse ângulo aqui. Agora, como a normal ela vale 90 graus, esse ângulo aqui resultante ele vai valer os 90 graus da normal menos a quantidade φ. Então nós precisamos que o índice de refração do meio seja maior que o índice de refração do ar. Então nós precisamos que essa quantidade aqui, NV seno de 90 menos φ, seja maior que o índice de refração do ar. Agora, nós podemos escrever esse seno de 90 menos φ como sendo cosseno de φ, por essa relação trigonométrica. E agora, nós precisamos determinar para qual φ essa relação vai ser permitida, ou seja, NV cosseno de φ maior que o N do ar. Nós sabemos que o cosseno do φ ele vai ter seu valor máximo quando o φ é zero, ou seja, ele vai valer 1. Então, isso aqui vai ser respeitado porque o NV ele vai ser maior que o N do ar. Agora, à medida que o φ cresce, o cosseno diminui. Então, essa relação ela vai ser respeitada, ou seja, o ângulo φ máximo que a gente vai poder ter para que isso seja respeitado vai ser quando o cosseno de φ produto com o índice de refração do vidro for igual ao N do ar. Esse vai ser o valor máximo, porque à medida que o ângulo subir um pouco mais que isso, o cosseno vai diminuir e a gente vai perder essa condição. Então, para obter esse ângulo φ máximo, nós precisamos que o NV cosseno de φ seja igual ao N do ar. Bom, agora com essa expressão, nós só precisamos isolar o φ. E como nós fazemos isso, a gente divide tudo pelo índice de refração do vidro. Então, a gente vai ter NA dividido por N do vidro. E tomamos o arco seno. Então, o arco seno do cosseno de φ é o próprio ângulo, o ângulo φ. E do lado direito, nós vamos ter arco cosseno
dessa quantidade. Substituindo então agora os valores, nós vamos ter que o N do ar é aproximadamente 1, dividido pelo N do vidro, que é dado 1,52, e nós vamos ter essa razão igual a 0,657. Tomando agora o arco cosseno dessa quantidade, nós vamos chegar que o ângulo máximo que φ pode ter na interface entre ar e vidro, para que haja reflexão interna total, é 48,87 graus. Para o item B, quando o nosso prisma está imerso em água, a única coisa que nós precisamos fazer é substituir o índice de refração do ar pelo índice de refração da água. Então, fazendo isso, agora a nossa razão vai ser 0,875, e tomando então o arco cosseno dessa quantidade, nós vamos chegar que o ângulo para que haja reflexão interna total, nesse caso, vai ser 28,95 graus. Então, nós vimos que para que haja reflexão interna total, essa condição tem que ser satisfeita. Então, o índice de refração vezes o seno aqui do nosso ângulo tem que ser maior que o índice de refração da interface secundária. E nós vimos que o ângulo φ que satisfaz essa condição quando o prisma está imerso no ar é 48,87 graus, e quando ele está imerso na água é 28,95 graus. Bom, pessoal, por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.